Hoje nós vamos fazer a leitura no livro de Romanos, a carta que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, no capítulo 11. Nós vamos ler 4 versículos hoje. E gostaria que você abrisse as suas Bíblias. E quem não tem sua Bíblia pode acompanhar aqui na projeção. Nós vamos fazer uma leitura primeiro dos 4 versículos, depois nós vamos fazer os devidos comentários que Deus tocou no nosso coração. Amém? Amém. Leitura. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscaram a minha alma? Neste ponto, o apóstolo Paulo faz 2 citações do profeta Elias, endereçada em 1 Reis, capítulo 19, 10 e capítulo 19, 14. No versículo 10, diz assim literalmente Elias: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, primeiro, deixaram a tua aliança, segundo, derrubaram os teus altares, terceiro, e mataram os teus profetas à espada. E Elias reclama: E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Versículo 4, continuação da nossa leitura. Mas que diz a resposta divina? Citação de 1 Reis 19, 18, da sua própria pergunta. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. 1 Reis 19 e 18 literalmente diz: Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, pedimos a sua proteção, rogamos por este país, pelos adoentados, infectados, não só do vírus, mas que estão com cânceres, com outras doenças terminais. Nós te pedimos também pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos, por toda essa nação. Tenha misericórdia de nós, em nome do seu Filho amado. Nós te pedimos, Senhor, te rogamos. Amém. Irmãos, irmãs, nesta breve leitura, na verdade, todo o contexto desse assunto estão nos primeiros 10 versículos, mas devido ao conteúdo que ele implica, nós vamos ver os primeiros versículos 4, para que possamos ter um discernimento, uma compreensão mais detalhada o porquê o apóstolo Paulo agora ele faz essa investida questionadora. E como sempre, o apóstolo Paulo, desde os primeiros capítulos deste livro, ele procura fazer uma alta embasação nos profetas, e ele cita vários profetas: Isaías, Oséias, Joel e agora Elias, sobre todo o desenvolver da nação de Israel, que tão bem começou no Senhor, depois se afastou de uma forma estranha, medonha, horrível, esqueceram do Senhor, fizeram outras opções, deixaram a aliança de Deus, derrubaram todos os oráculos do Senhor e depois mataram os profetas. E Elias, num desespero, ele clama: Senhor, só eu fiquei. Mas, no entanto, não era bem assim. O Senhor, ainda que nós nos desesperamos na vida, como muitos estão desesperados nesses dias, com medo da morte,
trancados dentro de casa, alguns muito solitários. Tem pessoas que já estão há mais de um ano trancado dentro de casa, numa solidão tal que é muito fácil dizer, só eu estou aqui, e tantas coisas horríveis cabem nos pensamentos nesse momento. É claro que a causa de Elias não era uma causa própria, como nós fugimos da doença. A causa de Elias é porque ele se apresentou falar de Deus. No entanto, Deus estava protegendo, não deixou ele só. Amém, irmãos? Então, Paulo diz da resposta divina, quando reservou 7.000 profetas que foram escondidos nas cavernas de 50 e 50, alimentado por um outro homem de Deus, escondido de Acabe. Foram alimentados com pão e água. Enquanto Elias se expunha, Deus protegia os demais e colocava este profeta no fronte da batalha para enfrentar aqueles que poderiam estar juntos com ele, honrando e agradecendo por tudo que Deus tinha feito por eles durante todos esses tempos. Desde quando o Senhor chamou o patriarca Abraão, Isaque, Jacó, e toda a proteção que Deus deu havia caído em terra, no esquecimento, e desprezaram o Senhor. Muitas coisas nós poderíamos ter que falar sobre nós mesmos e o cuidado que a igreja do Senhor deve ter para não cair no mau exemplo do povo de Israel, e digo isso a todas as nossas famílias. Se nós não atentarmos à lei e os ensinamentos do Senhor, certamente nós iremos fazer um paralelo no desenvolver da nação de Israel. Isto é, quando se esquece o Senhor, as outras opções mais horríveis possíveis estão à disposição dos homens. Na frase inicial desse texto, Paulo começa, digo pois. Na verdade, ele estava mostrando para aqueles irmãos de Roma, tem alguém com ideias entre nós que Deus rejeitou o seu povo? Que Deus de vez esqueceu do seu povo? Bom é lembrar que, naquele tempo, as igrejas do Senhor, as primeiras igrejas, elas estavam direcionadas aos gentios, isto é, aos bárbaros, aos povos estranhos, como chegou a nós, mas bem protegidos. Também estavam uma figura desses 7.000 dos judeus em pouco número que conheceram o caminho da graça através do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, Paulo pergunta, alguém entre nós acha que Deus rejeitou o seu povo por tudo que eles fizeram? Isto é para dar uma resposta àquela sugestão de que Deus foi injusto na maneira de tratar o povo de Israel. Devido à teimosia deles e à sua rejeição a Cristo, do seu evangelho, tinha resultado do inevitável juízo de Deus. Na verdade, não é Deus que rejeita o homem, é o homem que rejeita Deus. Como lidar com um povo que faz opção, depois de tudo que Deus fez, para um falso Deus? E no caso de Elias, ao Deus Baal, ao Deus dos cananeus, um Deus desconhecido. É comum acontecer pessoas que desprezam a verdadeira igreja do Senhor para buscarem outras opções que satisfazem mais o seu ego, contempla mais a sua vontade, em detrimento à obediência. Por isso que o profeta Samuel disse a Saul, melhor é obedecer do que fazer qualquer obra sacrificial. Então, com a admissão dos gentios na igreja, devido à organização da igreja do Senhor, isto estava afetando o ego dos judeus, mas na verdade era para benefício deles também, porque a igreja não pode negar aqueles que vêm do judaísmo. Agora na igreja existem os judeus salvos e existem os gentios pagãos salvos. Justamente os gentios
que fizeram um caminho contrário dos judeus. Os gentios, como Paulo escreve nessa própria carta, eles não tinham Deus, não tinham caminho. Ninguém ensinou, ninguém fez escola dominical com eles para ensinar o caminho de Deus. Eles tinham uma lei própria. Então um dia eles conheceram o Senhor. Mas os judeus tiveram uma certa vantagem, que eles conheceram o Senhor e desprezaram o Senhor. Pois quem não tinha o Senhor, veio para o Senhor. O apóstolo Paulo, neste momento, tal como Elias, no Monte Horebe, tinha o direito de se queixar-se da amargura da nação de Israel. Devido à sua natureza de coração, carregados de incredulidade, chegando ao extremo de pensar algumas vezes que ele estava sozinho. E Elias diz 2 vezes, estou sozinho, só eu fiquei. Na verdade, meus irmãos, os propósitos de Deus, operando desde Abraão e seus descendentes, nunca podem ser finalmente frustrados por ação do povo. Por essa razão que a misericórdia do Senhor, ela mescla, isto ela faz uma associação com o tempero de juízo também. Alguns acham que Deus é muito bonzinho e Ele não faz nada para disciplinar, para corrigir, para até açoitar. Mas Deus faz. O mesmo Deus que tem a misericórdia renovada dia a dia, é aquele que também aplica disciplina. E esta combinação entre misericórdia e disciplina gera um equilíbrio divino e que produzirão resultados segundo a vontade de Deus. Embora todos nós que estamos no caminho do Senhor devemos prolongar este campo de vista para os tempos do segundo advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso objetivo, se quisermos ter completa finalização de vida no Senhor. Porque os judeus começaram no Senhor e depois eles se esqueceram do Senhor. A fidelidade de Deus não depende do nosso comportamento, mas a mão de Deus depende das nossas atitudes. Porque todo pai que ama, cuida. Não seria diferente com seu povo, ainda que mataram os profetas, destruíram os altares, como lamentou o profeta Elias, e isto era fato. Até aqui Elias relatava um fato. Deus nunca rejeita ninguém. Sempre há uma rejeição primeiro dos homens. E era isso que tinha acontecido, principalmente a quem mais ele ofereceu os seus profetas para ensinar o bom caminho, profetas pregadores que tinham zelo, cuidado e amor. Como disse Jesus em Lucas 12:48, a quem muito é dado, mais será cobrado. É evidente que Deus ia cobrar de quem ele deu mais, porque Deus sempre ama primeiro, depois é que há rejeição ou a obediência ao Senhor. Por isso que João escreveu na sua primeira carta 4:19, quando João manifesta: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Na verdade, o apóstolo João estava dizendo, não tínhamos condição de amar a Deus se antes ele não demonstrasse o caminho do amor para nós. Significa que Deus nos ensina o amor antes de nós conhecermos o amor dele. Jesus veio assim. Jesus era puro amor, pura afeição de Deus. E ele se ofereceu antes que nós pudéssemos olhar para ele. Antes de tudo, ele olhou para nós. Ele olhou para cada um de nós. Amém. Considerando nesse momento que a misericórdia de Deus se renova a cada dia, aponta que ele passa a régua nas negações e ofensas dos homens. Caso ele acumulasse, ou como nós fazemos, acumulamos uma montanha de ofensas contra o Senhor, de afrontas, todos os homens são assim, certamente não haveria ninguém para contar história, todos nós seríamos aniquilados, se não fosse a misericórdia de Deus. Amém? Porque nós não temos um Deus que acumula mágoas. O homem acumula mágoa, mas Deus não acumula mágoa.
Ele não tem no seu coração um lugar para guardar mágoas. O homem tem. O homem guarda mágoas por anos e anos, mas Deus não faz isso. Ele não vai acumular mágoas dos nossos atos errados para um dia chegar e dizer que não quer mais conversa conosco. Mas nós não podemos abusar deste fato. Porque ninguém deve se achar no direito do desprezo contínuo, num formato ofensivo a Deus, e devemos ter muito cuidado, porque Deus não guarda mágoa, mas Ele despreza. Por exemplo, Deus diz isso aos jovens: busca o Senhor enquanto se pode achar, antes que venham os dias em que eu não tenho mais contentamento. Não ter contentamento não é mágoa, é porque já não vê mais no direito de ter oportunidade. Em Lamentações 3, 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém, irmãos. Novas são a cada manhã, grande a tua fidelidade. Deus é fiel e Deus tem misericórdia que não tem fim. Você quer um Deus como esse, que trouxe seu Filho para oferecer para você essas riquezas nunca antes conhecidas no meio que nós vivemos? O fato de saber que todas as manhãs o Senhor tem um renovo para nós, nos causa conforto. Prova o seu querer de estar conosco. Confirma a sua variação de renovo das oportunidades que aparecem e surgem cada dia como um novo amanhecer. Ele apresenta uma nova oportunidade quando acordamos para a vida e nos estende a sua mão para mostrar a sua fidelidade. Amém. Por isso que Deus não é cansativo. Não sei se você já pensou, Deus nunca é cansativo em nós, Ele nunca nos cansa, porque cada dia Ele é um renovo. Amém. É uma fonte cada dia mais interessante. Então não tem como cansar de Deus, para depois sermos como Elias, talvez, dia e noite proclamando a misericórdia. Quando nós conhecemos as misericórdias de Deus, nós vamos proclamar as misericórdias, talvez em campos tão difíceis como Elias passou. A compaixão de Deus e a sua proteção entre os homens, por exemplo, nos estilos de Acabe e Jezabel, era onde mais Elias sofria. Nós estamos pregando no meio de homens que recusam o Evangelho. Na sua infinita misericórdia, acampa a sua multiforme graça. Da multiforme graça de Deus, a graça, o favor de Deus, ela é evidenciada de diversas maneiras, ou de acordo com que cada situação nós necessitamos da graça de Deus, e por uma variedade de talentos que Deus nos concede. Seus favores não se limitam a um único ato, como por exemplo apenas fazer o bem, mas são estendidos em muitas coisas pelas quais podemos fazer, além do bem aos outros, trabalhar na influência, na reputação, na ajuda aos necessitados, na oração pelos outros, envolver nas causas da igreja, ser útil na obra de Deus com sabedoria, independente da afronta ou da aceitação que nós temos. Toda esta experiência como lição de vida para passar aos que te observam como resultados das misericórdias de Deus na vida de cada um de nós, ainda que se multiplique as afrontas e os rebeldes. Porque a adoção de Deus é gratuita. Ela é baseada apenas em Deus e não nos homens. Ela permanece firme e inviolável, independente do exterior. Por maior que seja a infidelidade dos homens, permaneça você fiel. Amém. Ainda que se sinta como Elias, saiba que Deus tem um manancial reservado de irmãos para acompanhar-nos, ainda que estejam escondidos. É necessário que este nó fosse desatado, para que não se pensasse que a verdade da chamada de Deus dependia de alguma dignidade ou heroísmo dos homens. Elias em nenhum momento se sentiu herói, mas ele se sentiu oprimido. Em nenhum momento ele sentiu, eu sou o único, eu sou o tal, eu tenho um privilégio tal.
Na verdade, ele teve desejo de morrer. Precisou de ajuda de Deus. Por isso que Deus é sempre misericordioso, sempre chama como um renovo a cada manhã. No entanto, Ele considera o nosso comportamento obediente. Elias nunca foi desobediente. Por mais que ele se alimentou, por mais que ele resmungou, a obediência permaneceu. Em todos os tempos, em todas as situações de dor, de aflição, de desamparo, de doença, de enigmas, de respostas que não vêm, como nós lemos na quinta-feira sobre Jó. Jó queria falar com Deus. Ele queria falar com Deus. E ele não conseguia ter resposta, seus inimigos lhe afligindo. Então ele disse: quando Deus me ouvir, Ele vai me entender. Amém? Isso é importante em qualquer tempo de aflição. Em 2 Timóteo 2, 11 e 13, Paulo escreve: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Veja que o único ponto de contrapartida é que se o negarmos, Ele também nos negará. E isso nós devemos prestar atenção, como Deus chama a cada dia. Negar não pode ser uma procedência. Como Ele nos chama a cada manhã, negar não pode ser contínuo. Deus não é um tolo, como muitos, o mundo pensa, que se arrasta diante da recusa constante dos incrédulos. Não confunda o Senhor misericordioso como um Deus implorador diante daqueles que esnobam uma vida contínua em desobediência. Meu irmão, minha irmã, se você sabe de alguém que é assim, mesmo que more com você na mesma casa, e eu tenho pregado isso para a igreja, faça ponto contrário a estes procedimentos. Nunca endosse, nunca dê parecer favorável. Porque se você estiver dando, Deus não está fazendo isso. Você não está sendo usado por Deus. Proclamar a Deus é enfrentar os rebeldes. Aqueles que vivem na contradição. Porque Deus não é contagiado pela infidelidade dos que se comportam infiéis. Ele não se contamina com infiéis, com os que o negam. A rejeição é apenas expediente dos obstinados e desobedientes, pois aqueles que creem em Cristo não rejeitam a palavra de Deus, ainda que estejam sofrendo. E a resposta do apóstolo ao judeu que se opõe é o seguinte: Deus não rejeitou universalmente o seu povo. Na promessa a Abraão, Deus não esqueceu do que falou para Abraão. Ele decretou conceder o seu favor e bênçãos especiais, mas no caso, como eram os dias de Elias, aquele profeta nos dias mais sombrios, daquele povo atolado na idolatria, promovida por reis consequentes, um atrás do outro, desobedientes, cada um mais idólatras e profano do que o outro. Não apenas Acabe, desde Jeroboão, o primeiro rei depois da separação do reino, da divisão, quando o reino foi dividido, até o dia em que foram levados como escravos para o cativeiro, para sofrer de verdade na mão dos impiedosos assírios. Esse recado ele é para nós. Se você não aceita a proteção de Deus, vai sofrer na mão dos inimigos. Se você não aceita a correção dos pais, vai sofrer na mão das autoridades. Se você não ouve o conselho dos seus velhos pais, dos seus velhos avós, vai pagar a fatura com os homens impiedosos do mundo. Mas na verdade isso aconteceu com o povo, porque assim anda o mundo. Desde que Jesus veio, a afronta, o desprezo, a negação tem se acentuado. Porque nós vemos o perseguido profeta Elias nos seus lamentos a Deus. Ele fez sua queixa contra Israel pelo pecado generalizado, tendo o seu principal representante nos dias dele, aquele casal, Acabe e Jezabel. Imagine se Acabe e Jezabel fosse a causa da quebra do pacto de Deus com o povo.
Não, isso não aconteceu. Não pense qualquer um de nós que Deus vai quebrar o pacto de Jesus o Salvador por causa dos pecados que habitam nas igrejas e no povo do mundo. O Senhor vai manter a sua promessa e Jesus um dia vai voltar, amém, independente do comportamento das pessoas. Amém. Porque o que Deus promete, Ele faz. Amém. Ele cumpre. Embora Israel nunca mais voltou do exílio, iniciado nos tempos dos assírios, cerca de 130 anos antes dos seus irmãos de Judá ir na mão dos babilônicos, ainda ficou um remanescente fiel. Observamos que quanto mais desobediência, mais breve as consequências. Com todos estes lamentáveis desenvolvimentos, consequentes de um estado longo de afastamento e perene, desobediência, depois perseguição aos poucos fiéis que existiam, sempre assim. Primeiro começa a desobedecer e desenvolve nos seus corações infames a tendência para eliminar tudo e todos que lhes tentam fazer mudar a rota do pecado, aqueles que alertam o estado de degradação. Isto chama-se obstinação. É como alertar um ladrão obstinado, que ele está errado e que ele deve parar de roubar. Nele vai gerar uma vontade de te eliminar, porque você repreende. Matar quem atenta dizer a verdade nos seus ouvidos, assim caminha o mundo. Foi por isso que mataram Jesus. Porque no meio de um povo que precisava luz, a opção foi pelas trevas. Mas quando a luz chegou, de tão cego que eles estavam, mataram a luz. Acharam que ia acabar com tudo, mas a luz ressuscitou. E o seu espírito ficou entre os remanescentes, amém, entre os fiéis. Amém. Nesses casos, em especiais, em que ficam apenas poucos remanescentes, é com a proteção, com a intervenção protetora de Deus, para impedir que acabe de vez com os bons, com os justos, com os que buscam a Deus. O Evangelho, por mais que haja perseguição, irmãos que estão sendo queimados vivos hoje em alguns países, nós temos milhares de irmãos presos, sendo torturados por causa do Evangelho. O ímpeto de acabar com o Evangelho é quando a mão de Deus aparece, porque ela nunca deixou de existir. É que nós, nas nossas fraquezas, nos consideramos desamparados. Mas o justo, aqueles que estão no Senhor, você, meu irmão, minha irmã, que tem no seu coração a vontade cada vez maior de servir e ser fiel ao Senhor, saiba que Deus está te ajudando. Amém. Deus está com você. Amém. Porque cada um que recusa o chamado misericordioso de Deus, a anunciação do Evangelho, deve ficar um alerta para que da recusa não passe a um tempo de rebeldia. Os rebeldes sempre se tornaram cativos das suas próprias opções. A liberdade, a vida, ela não se enxerga pelas razões humanas, mas pela luz do Espírito do Senhor. Amém. O Senhor teve que aparecer para Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, para dizer: Elias, onde você está? Elias estava escondido, apavorado, mas Deus mostrou o poder a Elias. Desce daí, vai no Monte Horebe, desce do Monte Horebe e vai fazer o que eu te mandei. Amém? Amém. Ainda que você se considere pequeno, só lembre-se que Deus está com você. Amém. E Ele é muito maior que quantidade, porque Ele tem poder. Amém. Amém? Amém. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e até amanhã, se Ele nos permitir.